Oi, igreja. Bom dia, graça e paz. Vocês estão bem? Amém. Eu vou trazer uma mensagem hoje que fala sobre salvação. O tema é salvação plena. E eu quero estender este tema e trabalhar com isso mais alguns domingos. E eu estou avisando vocês porque eu não avisei de antemão, né? E talvez hoje seria um dia apropriado para você trazer um convidado à igreja, né? Alguém que você tenha evangelizado. Mas foi tudo muito de repente, foi ontem que eu senti essa direção de Deus. Então, estou te avisando agora que talvez não, com certeza no próximo domingo, eu vou estar direcionando também o culto nesse tema, salvação plena, onde eu quero abordar um pouco sobre salvação, em todos os aspectos, amém? Então, fica aí o toque, para que você se desperte e traga mais alguém com você, convide pelo menos, busque em casa, paga o Uber, qualquer coisa que você puder fazer para que alguém conheça a Cristo, não tem preço. Amém? Não tem preço. Vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 19, versículo de número 1 ao 10. A conhecida história do homem Zaqueu. Lucas, capítulo 19, versículo de 1 ao 10. E é isso que eu quero fazer nessas ministrações. Pegar homens e mulheres de Deus que tiveram uma experiência de salvação, uma experiência de conversão, e buscarmos nessas experiências os ingredientes, né? As condições, os caminhos trilhados para que haja também salvação na sua casa, haja salvação na sua vida. Quando eu pensei nesse tema e falei, mas eu vou ministrar para a igreja sobre salvação, sim, nós vamos entrar neste assunto tão amplo, não estou falando só de salvação eterna, mas a amplitude do termo salvação, salvação plena, envolve a sua vida hoje, amém? Envolve a sua casa, a sua família e tudo aquilo que o Senhor confiou em suas mãos. Lucas capítulo 19. Do verso 1 em diante, na NVI, que é a minha versão, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, e ali havia um homem rico chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa. Porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Maravilha! Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela Tua rica, santa e poderosa palavra. Que o Teu Espírito possa ministrar em nossas vidas, Senhor, e que seja um culto além de informação, Senhor, mas um culto que gera vida, e vida com abundância, Senhor. Fale com cada um de nós, do maior ao menor, do mais importante ao menos importante. Começa comigo, Senhor. Fala conosco em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Deus. Amém. Aleluia. Salvação plena. Essa é uma história de salvação. Essa é a história de um homem que experimentou essa transformação que a gente anuncia para as pessoas. Experimentou essa reviravolta no estilo de vida, de como andar, de como proceder, de como viver. Essa é uma história de alguém que
encontrou a verdadeira vida. E a Bíblia está cheia de histórias de homens e mulheres que tiveram um encontro pessoal com Cristo. Um encontro pessoal com Cristo. Jesus fala na sua palavra, no livro de Marcos, no capítulo 8, versículo 36, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a sua alma? O que ele dará em troca pela sua alma? Jesus, no seu ministério, por incrível que pareça, apesar de toda misericórdia e bondade, ele falou mais do inferno do que do céu. Falou mais do inferno do que do céu. Por quê? Porque Jesus é um carrasco? Porque Jesus tem prazer em que as pessoas sofram? Não, exatamente o contrário. Porque Jesus veio para salvar aqueles que estavam perdidos. Eu ouvi um padre, uma ministração de um padre essa semana, uma pregação de um padre. E o padre falou algo que eu fiquei depois pensando. Era um padre bem enérgico no seu discurso. E ele disse assim para os seus fiéis: para ir para o inferno você não precisa fazer nada. E eu olhei para aquilo e fiquei pensando, eu falei assim, não é que o padre tem razão? Para ir para o inferno você não precisa fazer absolutamente nada. Porque nós todos estamos numa condição de condenação. Ou estávamos em condição de condenação. E é por isso que Jesus disse categoricamente, eu não vim condenar o homem, eu vim salvar o homem. Porque sem Cristo já estamos condenados. Então, para ir para o inferno é só não fazer nada. É só ficar na inércia da vida que você automaticamente vai ser conduzido. Automaticamente vai ser conduzido porque você já nasce condenado. Que coisa, não é? Já nascemos sob uma condenação herdada, imposta, mas também praticada e vivida. Assim que você tiver consciência, você já entra nesse ciclo e já conquista essa pena, já conquista o seu salário, porque a Bíblia diz o salário do pecado é a morte. E assim que você começa a interagir com a vida, automaticamente você começa a conquistar o seu salário. Mas a mensagem de salvação, a mensagem do reino de Deus, ela é as boas novas, as boas notícias. Por quê? Porque existe um Salvador. Existe um que veio nos resgatar, nos comprar, nos adquirir, nos tirar da condenação. E nós chamamos isso de salvação. Salvação. Esse tema e essa necessidade de sabermos sobre a nossa alma deveria ser um interesse de todos os homens, de todas as mulheres na face da terra. A pergunta que aquele jovem rico fez para Jesus, lá na Palestina, dizendo o que é necessário para que eu herda a vida eterna, deveria ser as nossas indagações diante do poderoso, diante do soberano. O que eu tenho que fazer para alcançar a salvação? O que eu tenho que fazer? Bispo, o senhor está falando de salvação hoje a uma igreja evangélica, onde você conhece a maioria aqui que tem berço evangélico, convertido, batizado, lavado. Sim. A salvação, conhecer Jesus, amados, é uma coisa tão pessoal e tão íntima, que pode ser que às vezes você nasceu num berço cristão, é filho de pastor, é filho de apóstolo, é filho de bispo, e você ainda precisa se entregar a Cristo e ter a sua própria experiência de uma maneira tão pessoal e tão profunda, que somente essa experiência vai transformar a sua vida. Vai transformar a sua vida. A história fala de homens que aparentemente eram religiosos e que em determinado ponto da sua vida ele teve um encontro com Cristo. Talvez nós vamos estudar a história de Paulo, que era um desses, fariseu, ensinado nas Escrituras desde criança. O seu mestre era conhecido como um dos maiores mestres do tempo em que ele vivia, Gamaliel.
mas precisou um dia ele ter um encontro com Jesus, para ele então conhecer o que era a salvação e o que é a vida. Dizem que Santo Agostinho teve um encontro com Cristo, não no começo da sua vida cristã e devocional, mas já um bom período para frente, em um momento de angústia, onde ele pensou até mesmo em se matar, ele teve então essa vida gerada no seu ser, e ele entregou-se a Jesus Cristo, Santo Agostinho, e se tornou aí o nosso pai da teologia, Santo Agostinho. C.S. Lewis, estou lendo um livro do C.S. Lewis, emprestado, preciso devolver ele. C.S. Lewis diz que teve uma conversão completamente diferente. A conversão de C.S. Lewis foi uma conversão de um convencimento pessoal na sua mente. C.S. Lewis diz que ficou pensando e meditando e conhecendo as Escrituras ao ponto de que a sua própria mente, a sua própria razão deu um estalo. Ele disse: Jesus é o Senhor, e teve uma conversão ao cristianismo. C.S. Lewis. E assim nós encontramos inúmeros tipos de pessoas que tiveram os seus momentos especiais com Cristo, mesmo já estando na igreja, e tiveram suas vidas completamente transformadas. Vamos conhecer a história de Jacó não, perdão. A história de Zaqueu, porque a história de Zaqueu é uma história de salvação. Primeiramente, o que possa estar acontecendo na sua vida, que possa estar te distanciando deste momento de conhecer a Cristo, de ter essa salvação de uma forma plena e abundante na sua vida. O que tem trabalhado contra este momento importante na sua vida? Pode ser o seu trabalho. O trabalho de Zaqueu era um grande problema. O trabalho de Zaqueu era imoral. O trabalho de Zaqueu era um trabalho fraudulento. Zaqueu usurpava da autoridade, do cargo que tinha, para extorquir as pessoas. São os roubadores que não estão com um revólver em mão, mas roubam pior do que muitos ladrões de rua. Destroem família da mesma maneira, arrebenta com a vida financeira das pessoas. São os ladrões de colarinho branco. Existem muitos por aí. Talvez a sua profissão, meu querido, tenha sido um distanciador dessa graça de Deus. Talvez a sua profissão tenha sido exatamente o ponto que tem te afastado de ter um encontro profundo com Jesus. Talvez, meu querido, não seja tanto a sua profissão, mas seja o seu pecado. Isaías, o grande profeta Isaías, fala em Isaías 59, versículo de 1 ao 3, fazendo uma analogia ao braço do Senhor, ele diz: o braço do Senhor não está encolhido que não possa atender, que não possa socorrer, mas são os vossos pecados, é que faz separação entre vós e o vosso Deus. Talvez, meu querido, você em plena atividade cristã ainda está preso a uma conduta pecaminosa, e não é que você às vezes está em falta, é que você quer praticá-la, e você ainda vive neste pecado. E este pecado com certeza te afasta, e te afastará do mais sublime dos momentos da sua vida, que é um encontro profundo com Jesus Cristo. Zaqueu tinha um pecado, roubador. Talvez, meu querido, o teu problema seja a multidão. Também era um problema de Zaqueu. A multidão, diz o texto, que impedia Zaqueu de ver Jesus. O que é a multidão? A multidão representa a massa da maioria. A massa da maioria que influencia a sua maneira de ser, de pensar, e te intimida para tomar uma posição com relação a Cristo. Talvez no seu trabalho, a multidão seja descrente.
talvez no seu meio de convívio, de recreação, de futebol, de convívio social, talvez a maioria seja incrédulo ou praticante de pecado e todo tipo de perversidade, e essa multidão influencia você porque você está sozinho no meio deles. E a maneira de conduta deles oprime você ao ponto de você não conseguir ver Jesus, não conseguir se posicionar. Pode ser que o seu problema seja esse. Ou talvez seja os religiosos. Os religiosos têm sido uma pedra de tropeço na sua vida. Jesus falou acerca dos religiosos, raça que Jesus combateu, os religiosos. Ele fala em Mateus 23, versículo 19, ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês não entram no reino e ainda impedem aqueles que querem entrar. Jesus diz que a porta é estreita. O religioso é alguém que fica na porta, a porta já é estreita, ele ainda fica na porta, impedindo as pessoas de entrar. Talvez os religiosos tenham sido uma pedra no seu sapato, porque quando você pensa em se entregar a Cristo de uma forma completa e absoluta, você se lembra de algum religioso, que é um exemplo na sociedade, mas você o conhece, sabe que ele não é nada daquilo. Você o conhece e sabe que ele é como Jesus disse, um sepulcro caiado. Alguém que tem uma aparência bonita por fora, uma pedra brilhosa, mas por dentro é podridão, é corrupção. E os religiosos impedem muita gente de vir a Jesus, sabiam disso? Na época de Jesus eles tinham essa função. Não era para abençoar o povo, era para impedir o povo de ir a Jesus. Impedir o povo de ir a Jesus. É por isso que é muito sério se tornar cristão. Nós não brincamos de religião e gostamos sim de ter a nossa casa cheia, quanto mais gente melhor. Mas nós nunca vamos alargar o caminho, porque é muito sério representar o reino de Deus e o Senhor Jesus Cristo. É muito sério. Quando Jesus fala de escândalos e de pessoas que mancham o seu nome, o nome do Filho de Deus, ele diz, era melhor não ter nem nascido. Olha que sentença forte. Ele era melhor ter amarrado uma pedra no pescoço e ter lançado no rio, no mar. Portanto, os religiosos entram na classe daqueles que estão atrapalhando você de ter um encontro com Jesus. Mas nada disso pode impedir de ter um encontro com Jesus se você tomar uma decisão. Nada disso será um problema se você realmente quiser ter um encontro profundo com Jesus Cristo. E foi o que Zaqueu fez. Eu quero caminhar em alguns pontos aqui com vocês, com a graça de Deus, para a gente absorver essa experiência. E quem sabe encontrar aqui um mapa, um caminho. Bispo, a salvação é de graça, por que você está querendo me apresentar um caminho? Sim, pela fé sois salvos, pela fé vocês são salvos mediante a graça de Deus, é graça, é favor imerecido, mas tudo na vida tem um caminho, tudo na vida tem um caminho. Você veio à igreja por um caminho, nós voltamos por outro caminho. Os caminhos fazem parte da nossa vida, e há caminhos que podem nos conduzir à morte, há caminhos que conduzem para a vida, portanto há sempre um segredo de trilhar o caminho correto. De trilhar um caminho correto. Eu vou ser salvo porque eu trilhei o caminho? Não, você vai ser salvo pela graça, mas o caminho te levou até a graça. Aleluia! A história de Zaqueu é uma história de alguém que trilhou um caminho. E que foi alcançado e teve a sua experiência com Jesus o Cristo. Eu amo esse Senhor. Quem ama Jesus aí, amém? Primeira coisa então, o que Zaqueu fez para alcançar essa salvação? Ele procurou conhecer a Jesus. O versículo 3 diz que ele queria ver quem era Jesus. Ele tinha um desejo, olha, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Isso para mim é
primazia, isso para mim vem primeiro. Todo homem deveria querer conhecer a Jesus. Todos nós deveríamos querer conhecer a Jesus. Jesus disse: buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Zaqueu não era um homem curioso. Não faria nenhum sentido Jesus querer ir almoçar ou jantar na casa de um curioso. Nós temos que ligar o texto e entender o que está por trás dele. Não foi uma mera curiosidade de ver Jesus, se ele era bonito ou feio, se o cabelo era grande, se a barba era bem feita. Não. Zaqueu tinha um desejo de alma. Eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso conhecer Jesus. Meu querido, eu destaco esse primeiro ponto com um alicerce fundamental para quem quer conhecer Jesus. Você só pode conhecer Jesus, preste atenção no que eu vou te dizer. Você só pode conhecer a Jesus se você realmente deseja, reconhece que você precisa de um Salvador. Este reconhecimento de uma necessidade existencial de um Salvador é um dos maiores elos que pode te levar a ter essa experiência com Jesus Cristo. Jesus diz: eu vim para os que estão doentes, porque os sãos, eles não precisam de médico. Mas eu vim para o doente. Quando Jesus fala isso, amados, a gente tem que pensar um pouco mais amplo. A Bíblia diz que não há um justo sequer, que todos nós somos pecadores e estamos debaixo de uma mesma condenação. Ora, quem são esses são que não precisa de médico que Jesus estava falando? Os sãos não precisam de médico. Será que tem uma classe de pessoas na terra que são tão bons, que não precisam de salvação? Não. O que Jesus estava dizendo, e o que eu estou frisando, é que quando você não reconhece a necessidade do seu Salvador, você então é um sério candidato a não se encontrar com o seu Salvador. O reconhecimento dessa necessidade é uma das primeiras portas que vai te levar ao encontro profundo com Ele. Nós somos pecadores. Em todas as instâncias, por mais perto que estejamos de Deus, eu sinto diariamente que eu preciso de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. E é por isso, meu querido, que Ele veio. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Se você não se sente perdido, não precisa ser achado. Mas Ele veio buscar o que estava perdido. Oh Senhor, eis-me aqui, um perdido, lavado pelo Teu sangue. Continuo perdido e precisando da Tua graça diariamente. A todo momento, Jesus é a minha única solução. Não existe outra hipótese, não existe outro caminho, não existe nenhum karma. Não existe nenhuma reencarnação que vai me livrar do peso da morte. Só há um, e o nome dele é Jesus, o Messias, o Cristo, o ungido de Deus. Aleluia! Você tem que ter essa sensibilidade, e essa necessidade tem que estar latente na tua alma, latente na tua alma. Zaqueu não era curioso, Zaqueu era alguém que precisava de um Salvador, Nós não vemos na história de Zaqueu nenhum fato relevante que o levasse a Jesus, não há relato que ele era enfermo, que tinha algum problema de saúde, não é relatado que ele tinha algum problema financeiro, pelo contrário, diz que ele era rico, um homem muito rico, mesmo de forma ilícita, mas o era. Qual era o problema deste homem? É o problema da raça humana, é a ausência de paz, que só é preenchida pelo Filho de Deus.
que só é preenchido pelo Senhor da paz. É a necessidade do Salvador. Todos nós temos que buscar a conhecer o nosso Salvador. Davi no Salmo 51, consegue projetar? Salmo 51, versículo de número 17. Esse Salmo 51 é o salmo em que Davi está se derramando na presença de Deus depois de um pecado, de uma falta que ele teve com Betseba. E então ele, Salmo 51, versículo 17. Achou? Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezará. Um espírito contrito. Não é alguém que chega com arrogância ou com soberba, ou com o nariz em pé, mas alguém que chega contrito de alma, reconhecendo a necessidade de um Salvador. Zaqueu, em primeiro lugar, procura conhecer a Cristo. Nós precisamos conhecer ao nosso Senhor mais e mais. Segunda coisa que eu aprendo com este pequeno Zaqueu, é que no versículo 4, então, ele tem uma atitude inusitada. Diz o texto que assim ele correu adiante e subiu numa figueira brava, num sicômoro em algumas traduções, para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Ele corre e sobe numa árvore. E o segundo ponto importante para se ter um encontro profundo com Cristo, você precisa ter essa disposição correta. Uma disposição correta de ter este encontro com Cristo. Nós temos que entrar na história. Era alguém da alta sociedade, alguém relevante, alguém respeitado. Até que chega um momento na vida deste homem que ele não quer mais saber do que vão pensar acerca dele. Ele já não se importa mais com a opinião do outro, já não se importa quem está ao lado. Então ele tem um foco, uma disposição correta. Ele fala: eu vou subir na árvore. Eu vou pagar o mico, no nosso popular. Eu vou me expor. Eu estou disposto a pagar o preço necessário para ter um encontro com Cristo. Eu estou disposto a pagar um preço necessário. Só o busca e se entrega quando todo o resto é e deixa de ser prioridade em nossas vidas. Nós só teremos este encontro que vai trazer uma transformação profunda quando as outras coisas deixam de ser prioridade. Mas o que vão pensar de mim? Eu estou indo numa igreja evangélica. O que vão pensar de mim? Agora eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo. Não, meu querido. Um coração desejoso de ter uma experiência profunda com Cristo. As prioridades mudaram. Não me importa mais o que vão pensar de mim. Eu encontrei a pedra de maior valor. É o que Jesus fala naquela parábola linda, acerca da pérola de maior valor, do tesouro escondido no campo. Certo homem vai num campo e ele encontra um tesouro maravilhoso, e ele enterra ele, e ele volta, vende tudo que tem e compra aquele terreno. A mesma coisa do homem que colecionava pedras preciosas, pérolas preciosas, até que ele encontra uma de maior valor. E ele vai, abre mão do resto que ele tem, porque ele encontrou e ele quer uma pedra de maior valor. Jesus Cristo é a pedra preciosa. Jesus Cristo tem que se tornar o alvo maior, a prioridade, o centro, como nós cantamos aqui, que Cristo seja o centro. Essa disposição correta, meu querido, pode nos levar a perder alguma coisa. Talvez a credibilidade, talvez a amizade, talvez grana. Em outros países, talvez a própria vida. Ouvi um testemunho de um missionário, e ele falou sobre Iêmen, um país em que não tem quase nenhum cristão, porque a perseguição lá é ferrenha. Ele falou que na última vez que ele esteve lá, tinha cerca de 40 cristãos, e que ele presenciou 10 sendo enforcados.
em pleno século XXI, não é experiências passadas, não, é recente. Aonde que crer em Cristo custa tudo, literalmente. Custa tudo, literalmente. Esse missionário mandou uma saudação de alguns irmãos de lá, porque eles disseram que os brasileiros louvam e adoram a Deus de forma muito linda. E eles falaram assim, olha, manda uma saudação para a igreja brasileira, porque nós vemos os louvores do povo brasileiro e nós ficamos extasiados de ver como é lindo o louvor de vocês. E esse missionário perguntou para ele, mas aqui vocês não louvam? Aqui vocês também não louvam? Olha a resposta deles, ele falou assim, não, nós louvamos, mas nós nos reunimos escondidos, em porões, em cavernas, e nós louvamos baixinho, um no ouvido do outro, porque não podem ser reconhecidos e achados. E a igreja brasileira, e nós, com essa liberdade, com essa maravilha que é a fé cristã, até então, podemos adorar e louvar e bendizer o nome do Senhor. Ficamos magoados com coisas tão pequenas, ressentidos com perdas tão pequenas. Mas para se entrar no reino de Deus, meu querido, você tem que estar disposto e ter uma disposição correta. Venha o que vier, eu quero Jesus Cristo na minha vida, Ele será sempre o Senhor absoluto na minha vida. Eu vou ser sincero com vocês, eu me encaixo e coloco também nessa minha colocação, eu temo uma perseguição na nossa nação contra os cristãos, eu temo muito, porque a igreja brasileira não está preparada para isso. Não estamos preparados. Você perde um chinelo por causa de Cristo, você quase enforca a pessoa, leva ela até no tribunal, ele me roubou minha havaiana. Uma perseguição a níveis bíblicos é algo que custa muito, custa muito. E eu não sei se nós, a igreja brasileira, ainda estamos preparados, que Deus tenha misericórdia e levante-nos em posição verdadeiramente, em disposição correta. Vale a pena perder tudo pelo reino de Deus. Volta a declaração de Jesus, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria em troca pela sua alma? Jesus, quando faz essa colocação, Ele está dizendo que a alma é a prioridade do ser. É tudo o que você deveria zelar e trabalhar para guardar é a sua alma. A sua alma é o seu ser. Podemos dizer que nós somos uma alma e habitamos um corpo e temos um espírito. A sua alma é você, a essência de você, do seu eu. Jesus está dizendo, se você perder isso, não tem nada que compra. Não tem nada que compra. Zaqueu, então, numa disposição correta, já não se importa mais com nada. Ele sobe na árvore, faz qualquer coisa, paga qualquer preço. Posso ouvir um amém? Aleluia. Terceira coisa que este pequeno homem faz, ele busca no lugar certo. Ele sobe numa árvore, mas não é numa árvore em Jerusalém, é numa árvore em Jericó. Não é numa árvore aleatória, é numa árvore porque haveria de ser um lugar onde Jesus ia passar. O lugar certo é importante para termos experiências com Deus. Amém, igreja? Você está dizendo que Deus não pode me visitar na minha casa? Que Deus não pode me visitar no meu automóvel? Não, meu querido, Deus é soberano e a sua misericórdia é extraordinária. Já vi gente que foi visitado no banheiro. Deus é bom, mas existem lugares certos onde a presença de Deus se faz presente de uma maneira abundante e especial. E aqui agora é uma dessas horas e é um dos locais. Por quê? Porque onde estiverem 2 ou mais reunidos em seu nome, a sua presença ali está. Jesus disse, eu vou estar. No ajuntamento dos santos é sempre um lugar especial.
O ajuntamento do santo pode ser uma célula familiar, pode ser um estudo bíblico, pode ser uma oração, pode ser qualquer mecanismo onde envolve 2 ou mais pessoas com um único propósito, buscar a Deus. É um lugar certo. Sabe qual é outro lugar certo, meu querido? Onde a palavra de Deus é ministrada. Porque Jesus se manifesta onde a sua palavra é ministrada. Você quer ter uma experiência profunda com Jesus? Pode ser no seu carro, sim, mas é bom você procurar o lugar certo, porque Deus pode estar te esperando no lugar certo. Aleluia! Lembra de Jesus, quando era pequeno, o relato bíblico, que ele se perdeu dos seus pais? Então Maria e José voltam, encontram ele aonde? No templo. E ele fala assim para ela: você não sabe que eu tenho que estar na casa do meu pai? Casa do Pai, onde o seu povo se reúne, é casa de Deus. Casa de Deus, tem lugares certos, amados. Eu ouvi um testemunho do pastor Paulo Mazzoni, é um grande pregador, um ministério muito forte em Belo Horizonte. A igreja dele não ia, a igreja dele não acontecia, ele pregou num congresso que a gente estava, até o ponto dele ir num congresso americano. E lá, naquele congresso, naquele dia, ele teve um encontro profundo com Jesus. Um batismo de fogo que transformou a vida dele e o ministério. Aí você fala: poxa, ele é pastor, Deus não poderia visitar ele em Belo Horizonte? Poderia, mas eu não sei todas as coisas, eu só sei que foi lá, nos Estados Unidos, em um evento X, e ali aconteceu a transformação da sua vida pessoal e do seu ministério. Portanto, procure o lugar certo para ter experiências profundas com Deus. Quarta coisa que acontece com este homem, e que talvez seja um caminho para eu e você, temos experiências maiores de salvação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 6. Então ele desceu rapidamente, o recebeu com alegria. Porque no 5 Jesus diz assim: olha, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Uau! Zaqueu, desça depressa, porque eu quero ficar na sua casa hoje. Hoje. Aqui tem um ponto importante, acerca da pressa e da data. Deus não marca encontros no futuro, meu querido. Então, Deus falou comigo que vai ainda me visitar daqui 10 anos, está marcado já, daqui 10 anos você não vai encontrar promessas desse tipo, porque Deus é um Deus presente, é o Deus de hoje. Porque como foi dito aqui pela pastora Verônica, o amanhã você não sabe. Deus trata sempre com o hoje. Até as suas promessas, elas estão no presente, pode prestar atenção nisso. Deus já te abençoou, essa está até no passado. Os tempos não são futuros, são agora. É para você hoje. É rápido, é o momento. Não perca tempo, não deixe para amanhã coisas que tem que ser agora. Tem que ser agora. Zaqueu, desça depressa. Desça depressa. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Eu já falei isso em outras mensagens, amados. Há um tempo de visitação que nunca deveria ser desperdiçado. Esse tempo é pessoal, é o seu relacionamento com Ele, mas é um tempo em que Ele se achega de uma maneira especial, e ali tem uma voz, ali tem um comando, ali tem uma ordem, e é nessa hora, não é depois, é nessa hora você tem que dizer: sim, eis-me aqui, como disse o profeta Isaías, eis-me aqui. A urgência, a necessidade, a oportunidade da visitação de Deus. Já pensou se Zaqueu dissesse: hoje não fiz despesa, eu não fui ao mercado, vamos marcar para a semana que vem? Não dá nem para imaginar na nossa mente, não dá nem para conceber tal atitude. A obediência é instantânea, a obediência é agora, a obediência é a porta. Portanto, se você ouve um chamado, quer seja agora, ou na sua casa, ou onde você estiver, não resista à voz do Espírito.
Não resista à voz do Espírito. Deus chama, Deus fala. E é sempre agora. Em último lugar, nessa experiência de Zaqueu, nós temos uma declaração de Jesus de salvação, não no começo do processo. O processo é todo esse que nós estamos aqui caminhando. Um desejo de conhecer Jesus, uma disposição correta de pagar o preço, subo na árvore, subo no prédio, vou de pé, eu faço qualquer coisa. O lugar correto, a resposta imediata em obediência à voz. Mas depois desses processos todos, acontece algo que é onde Jesus faz uma declaração. Vamos ver o que acontece? Versículo de número 7, 8. Mas Zaqueu então levantou-se depois do quê? De um comentário dos religiosos, para variar, no versículo 7. Os religiosos estavam ali tentando impedir. Mas no 8 diz assim: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Então, depois dessa declaração, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa. Hoje houve salvação nessa casa. Por quê, meu querido? Porque as nossas ações demonstram a sinceridade das nossas decisões. Não tem jeito de você dizer: eu sou de Cristo e me entreguei a Ele, tive uma experiência com Ele, e a sua vida não muda. Não tem jeito de você falar: eu tive uma experiência com Cristo, mas você continua fazendo as mesmas coisas, roubando da mesma forma, prostituindo da mesma maneira. Só para saber, sexo fora do casamento é prostituição. Amém? Senão você pode ouvir esse termo e falar: não, eu nunca saí com uma prostituta. Alô? Você não pode ter uma experiência com Cristo profunda e não ter uma transformação de vida. Jesus disse em Mateus 3:8, quando os religiosos, os fariseus foram batizar diante de João Batista, Jesus olhou para eles e disse: vocês têm que dar frutos que comprovem o vosso arrependimento. Chamou eles de raça de víbora. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Vocês estão vindo para o batismo, que é algo marcante, que é algo visual de uma transformação, de um encontro com Deus, mas vocês precisam dar frutos de arrependimento. Ai, bispo, eu creio que Deus vai transformando, Deus vai mudando aos poucos, Deus vai tirando. Ok, isso chama-se santificação. É um processo necessário. É um processo necessário. A santificação começa da hora que você conhece a Cristo e vai até quando Cristo voltar. Processo de santificação. Você vai se santificando, se lapidando, se moldando. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando aqui de decisão. Eu estou falando de uma postura de quem conhece a Cristo e fala: ei, acabou a bagunça. Sem sentir arrepio, sem sentir um anjo, um arcanjo tocando uma harpa no seu quarto. Não, nada disso. É uma decisão, porque agora você conheceu a vida. Oh, aleluia. Você teve um encontro com aquele que é, com aquele que era e que há de ser. Você teve um encontro com o Senhor dos Senhores. E então a sua vida, você tem que tomar uma decisão. A partir de agora, eu vou devolver 4 vezes mais a quem eu roubei. Eu vou começar a viver de maneira correta. Vamos ler o último texto, nós vamos estar encerrando. Manu, coloca aí para mim, por favor. 1 Pedro, capítulo 2.
é necessário dar frutos de arrependimento. Bispo, você quer dizer que a gente, depois que converte, não erra mais? Não, eu não disse nada disso. Eu disse que quando você converte, você toma uma decisão de andar com Cristo. E aí, meu querido, aquilo que é óbvio, é óbvio. Se você é um adúltero, tem que parar de adulterar. Se você roubava, tem que parar de roubar. Olha o que diz Pedro, o apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 2. Deixa eu ver se eu não marquei errado aqui, mas se eu marquei, eu acho já. Na verdade é o capítulo 2 que nós vamos ler, o versículo 1, mas deixa eu dar uma introdução antes aqui, pode pôr o 2:1 aí, para ver do que o apóstolo Pedro está falando. O apóstolo Pedro está falando do versículo 18 do capítulo 1, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata, o ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nos últimos tempos em favor de vocês. Ele está falando de salvação, do processo de salvação, e ele vai continuando a falar, e aqui no 2:1, então ele chega dizendo, portanto, diante deste quadro, diante dessa revelação, diante deste encontro, portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Tira isso fora, se livra disso. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas isso é um processo que começa numa decisão. Eu decido não querer mais. Meu irmão, não é possível andarmos com Cristo e a vida continuar toda torta. Não é possível. Tomo café quase todos os dias numa padaria ali, e lá nós acabamos formando um ciclo de amizade pela manhã. E essa semana, uma outra pessoa que eu não conhecia se assentou lá junto e já viu, né? Não sei se tem mais algum cristão ali, eu acho que sou eu. E ele começou a contar das suas aventuras amorosas. E que ele saía com a secretária, e que ele não sei o que com a secretária, e não sei o que com a secretária dentro do próprio escritório. E eu estou ali, né? Tentando ver se ele tem uma aliança, tentando identificar alguma coisa. Bom, passou esse café da manhã. Aí chegou o café da manhã do outro dia. Esse cidadão voltou lá. E não sei qual o assunto que foi vertendo, chegou na questão de fé, né? E eu falei, eu sou cristão, eu falei, eu sou evangélico. Frequento a igreja metodista renovada. Esse cidadão, como se eu não tivesse lá no dia anterior, falou assim, eu também sou de uma igreja evangélica. E falou o nome da igreja, que eu não vou nem falar aqui. Não, eu não vou nem falar, porque o problema não está com a igreja é boa, né? Mas só para não ficar aí, né? Não era secretária. Aí ele falou, sou membro da igreja tal. Eu olhei para ele e falei, quê? Como que é? Não tem jeito, amados. Está nítido, patente, que ele não teve um encontro com Cristo. Ele está indo em uma religião, ele está indo em uma catedral, ele está indo numa reunião de pessoas, mas Cristo não está vivendo nele. Porque Jesus disse, se você é arrependido, você mostra-me o fruto do seu arrependimento. A salvação chegou depois que Zaqueu mostrou fruto de arrependimento. Se a tua fé em Jesus é só da boca para fora, e você fala e chora e se arrepia, mas ainda não teve uma decisão na sua vida, talvez a salvação não entrou na sua casa. Bispo, duras palavras são essas. São palavras de Jesus. São palavras de Jesus. Mas ainda dá tempo. Amém? Ainda dá tempo. Nós vivemos e estamos no dia chamado hoje. Hoje é o dia que o Senhor preparou para você, preparou para mim, e quem sabe preparou para você que está assistindo esse vídeo, ou vai assistir esse vídeo. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa.
Ela é como uma semente que germina, cresce e dá fruto. E essa palavra vai ser desenvolvida nos nossos corações em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé, igreja do Senhor. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Aleluia. Houve salvação na tua casa, meu querido. Houve salvação na sua vida. Não precisa levantar a mão, não precisa responder. Essa é uma experiência pessoal. Essa é uma experiência pessoal. Mas ainda hoje é possível nós adentrarmos em Cristo e vivemos esse sobrenatural. Mudar de vida, de comportamento e mudar o interior. Só Jesus Cristo pode transformar o interior do homem. Eu fui presidente de jovens bastante tempo e eu convivi com muitos jovens que, vida torta, vinha para a igreja, mas não sabia que era tratado aqui, mas lá no mundo era mundo, e é aquela luta, e você traz para a palavra. Graças a Deus, é lógico que não foi uma colheita de 100%, né? Não sei a porcentagem, mas graças a Deus eu pude ver algum desses jovens que tinham essa inconstância, essa falta de firmeza, hoje servirem ao Senhor de todo o coração. Alguns são missionários, outros são pastores. Há um pastor aqui em Ribeirão muito abençoado, e só eu e o pessoal da minha época sabe o tanto de trabalho que ele deu. Até o momento que ele decidiu, até o momento que ele falou: eu quero Jesus Cristo verdadeiramente. Vamos orar ao Senhor. Você pode orar aí onde você está, e quem sabe você hoje pode também tomar uma decisão. Mas eu não posso deixar de fazer este apelo. Zaqueu teve que se expor, meu querido, diante de todos, sem vergonha, sem medo, porque ele estava decidido que ele queria uma experiência com Jesus. Talvez você está aqui e ainda não teve essa experiência e quer vir à frente, quer orar comigo, eu estarei aqui para orar com você. Talvez você fale: não, eu tenho vergonha porque já era para ter acontecido há muito tempo, e eu sou daqui há muito tempo. Não tem problema nenhum, meu querido. A pérola preciosa, ela está à sua disposição. Depois que você toca nela, meu querido, nada mais tem prioridade na sua vida. Aleluia. Feche os seus olhos. Oh, Deus tremendo e poderoso. Salvação plena, Senhor. Pai querido, eu entro na Tua santa presença com total reverência diante de Ti. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Apenas mais um pecador que foi alcançado pela Tua graça, que foi lavado pelo Teu sangue, que foi comprado por alto preço. O meu clamor nessa noite, Senhor, é que o Teu Espírito Santo, o mesmo Espírito que aqueceu o coração de Zaqueu e de tantos homens na história, levando-os a Cristo, toque agora nessa vida, Pai, toque agora neste homem, nessa mulher, nesse jovem, que é frequentador, mas ainda não tem um compromisso contigo. É frequentador, mas ainda não tocou em Ti, Jesus. Da maneira absoluta, onde todas as demais coisas passam a ser secundárias, de menos importância. Senhor, visite agora em o nome de Jesus Cristo. Toque agora de uma maneira especial, Senhor. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Pois é o Espírito quem convence do pecado e do juízo. O início e o fim, desde
Aleluia. Jesus disse assim: se vocês me negarem diante dessa geração perversa e adúltera, eu também negarei você diante do Pai. Por que às vezes nós somos tão tentados a negar Jesus diante de pessoas que se dizem importantes nessa terra, mas que a maioria são perversos e adúlteros? Glorifique Jesus na sua vida, meu irmão. Não tenha medo nem vergonha. Os gigantes caem por terra quando Jesus é exaltado. Erga a tua mão para o céu. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vá em paz, em nome de Jesus.